Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Encerramos aqui essa série de Um Descanso em Cristo e vamos aqui encerrar com o tema O Descanso Supremo. Bom, nós estamos muito contentes porque vários inscritos, vários amigos têm nos dado feedback, gostado aí do conteúdo, gostado dessa temporada onde nós trouxemos aqui nas entrelinhas sempre um livro, sempre um tema relacionado aí ao tema da lição. Então, muito obrigado, pessoal. E fica o apelo, se você tem gostado do conteúdo aqui do canal Entrelinhas, tem achado que ele é diferente, por favor, compartilhe com seus amigos, compartilhe aí com seus familiares, nos seus grupos de família e fala, ó, pessoal, gostei, então estou compartilhando aquilo que é bom para nós, a gente espera que seja bom também para as outras pessoas, beleza? Hoje nós não teremos aqui novamente o Alexandre, tá? O Marcos vai estar fazendo aqui na ponta da linha de terça, quarta e quinta, mas nós teremos aqui o Ricardo fazendo na ponta da linha e também teremos aqui nas entrelinhas. E para encerrar, nós teremos mais um livro, o último livro dessa série, que é o livro O Castelo, de Franz Kafka. Ele foi publicado em 1926, apesar de ter sido escrito em 1922, mas foi publicado após a morte do autor. O Ricardo vai trazer mais detalhes aqui sobre o autor, como foi escrito esse livro e também, claro, a história narrativa do livro e o link com a lição, O Descanso Supremo. Então, eu espero que vocês continuem curtindo, compartilhando o nosso conteúdo. É a última lição dessa série, mas teremos uma nova série a ser iniciada na próxima semana, no próximo sábado, ok, pessoal? Fica sempre o alerta, né, pessoal? Deixe seu joinha se você gostar do conteúdo, isso é muito importante para que a plataforma publique esse conteúdo para outras pessoas aí perto de você. Também, se você não é inscrito, fica o convite, se inscreva no canal, assim você vai se tornar um membro desse canal, inscrito, vai receber os alertas, a gente vai saber que mais pessoas têm consumido aí o conteúdo, o estudo da Palavra de Deus semanalmente, ok, pessoal? Deixa o sininho alerta, porque daí você sempre vai receber todos os vídeos que nós lançarmos aí no seu celular, onde quer que você acesse o YouTube, beleza, pessoal? E claro, fica o apelo também, comente conosco, é muito importante seu comentário, tanto para promover o conteúdo, também para a gente conhecer um pouco mais sobre você, ok, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, antes de nós entrarmos aqui no Alinhando as Doutrinas com o Marcos André, na ponta da linha aqui com o Ricardo e também com o Marcos André e nas entrelinhas com o Ricardo, nós temos os comentários, ok? Depois que esse vídeo for lançado no modo estreia, aí você vai ter aqui, né, a capitulação do vídeo e vai poder pular aqui, né? Na descrição do vídeo nós temos também as nossas redes sociais, os grupos de WhatsApp para você participar, tanto o grupo onde são discutidos somente assuntos da lição, trocado livros e PDFs e tudo mais, e também o grupo, né, Política e Religião, onde o pessoal lá se degladiam, né, com teorias e filosofias políticas, e temos também o grupo Família Entre Linhas ADM. Aí só nós postamos, ok? Só para lançar aí o alerta da lição ou material que nós achamos útil para vocês, beleza? Bom, aqui nos comentários nós temos um comentário da Maria Lúcia Machado Figueira, uma irmã querida que tem comentado conosco todas as semanas, diz assim: olá meninos, feliz sábado a todos, feliz sábado também Maria Lúcia, chegando ao fim esse estudo tão maravilhoso, aprendi muito com vocês, tá vendo, pessoal? Obrigado, Maria Lúcia, é bom saber que nós estamos sendo muito úteis aí para você aprender mais da Palavra de Deus. Que ministério maravilhoso e diferente de tudo que vemos na internet. Parabéns, que Deus continue abençoando e os capacitando nessa tão nobre missão. Obrigado, Maria Lúcia. É um privilégio receber um comentário desse e que bom, porque nós estamos cumprindo então com o objetivo que foi fundado esse canal aqui, que foi realmente divulgar aqui o estudo da lição, trazer de uma forma um pouco diferente aí do que nós tínhamos, né, antes aqui do Entre Linhas. Marinalva Ferreira, olá queridos, grandes bênçãos dos céus, recebemos por acompanhar todas as semanas esse canal. Que bom, né, Marinalva? Comentou todos os sábados, né, Marinalva? Vocês fazem parte de uma equipe extraordinária e é difícil ficar sem escutar os vossos ensinamentos. Marinalva também está viciada em entrelinhas, é isso aí. Que possamos cumprir nossa missão, porque o fim se aproxima, né? Abraço para todos desde lá de Astúrias, Espanha. Então,
Marinalva Ferreira, obrigado, né? Toda essa temporada você comentou todos os sábados conosco. Muito obrigado aqui pelas palavras gentis e de ânimo. E realmente, né, o fim se aproxima, nós não podemos ficar dormindo não. Temos que aí estar ocupando, né, o espaço aí nessas redes sociais, no YouTube, onde mais a gente puder levar a palavra de Deus e motivar as pessoas a se aproximar do estudo da palavra de Deus. É a palavra de Deus, o Espírito Santo, que vai fazer o milagre da conversão. Fátima Lima comenta, ótima explicação, Deus abençoe sempre, pastor. Fátima, obrigado pelo seu comentário, mas esse é um ministério totalmente leigo, tá? Eu sou professor de computação, o Alexandre é professor de história e o Ricardo também está estudando direito, está fazendo mestrado em direito, ele é advogado e nós mantemos aqui esse ministério aqui com o ânimo e as forças que Deus nos dá, ok? Dessa forma também mantemos um pouco a independência, né, em relação à instituição, outros assuntos que talvez não poderiam ser tocados num canal mais oficial. Helena Saraiva, amém, hashtag fui até o segundo Marcos, meninos, vocês são uma bênção. Você também, Helena, é uma bênção comentando conosco, com certeza compartilhando, dando seu like, e isso ajuda a divulgar o conteúdo. Então você também, Helena, obrigado, como diz o Alexandre, é o joinha missionário. Fiquem com Deus, feliz semana. Que Deus esteja também com você e a sua família, Helena Saraiva. A Sandra Bittar comenta assim, oi meninos e a todos da família Entre Linhas. Por favor, me permitam descrever um pouquinho como transcorre minha semana com relação aos estudos da lição da Escola Sabatina. Nós permitimos sim, Sandra, e vamos inclusive aqui destacá-los, né? Ela diz assim, busco refletir e relacionar o conteúdo da lição com as meditações diárias, que, né, nesse período, nesse ano está sendo até que ele volte. Com as notícias do dia, com as conversas com os conhecidos, né, os parentes, amigos, irmãos de igreja e as trocas de conhecimentos e experiências vividas, 24 horas por dia, 7 dias da semana com o meu marido. Então ela tenta, né, sempre estar relacionando tudo com o que ela tem estudado. Não raro vou descobrindo e construindo novas conexões que renovam o meu entendimento e que antes, quando não integrava esses vários conhecimentos com os estudos das Escrituras, eu não conseguia entender alguns comportamentos ou pensamentos. Acredito que hoje consigo entender e aceitar ou não, contudo, sou e estou mais flexível, principalmente com assuntos polêmicos, né? A Sandra dizendo que está aprendendo. Todos nós, né, Sandra? E como já comentei anteriormente, eu busco sempre perguntar, essa pergunta da Sandra é assim, ó, como Jesus agiria diante de tal situação? Que pergunta-chave, né, Sandra, é esta, né? Todas as situações da vida. Nessa semana, um aspecto que mobilizou minhas reflexões foi sobre o pensamento islâmico e me aproximei um pouquinho do valor que eles possuem entre a vida aqui e a vida eterna. Eles demonstram total desprendimento do viver esta vida em prol da vida eterna. Muitas vezes interpretamos as Escrituras com total ausência de humildade, atendendo aos nossos interesses, colocando-nos no lugar de Deus para sermos adorados. Será que Ele permite interpretações vaidosas ou arrogantes, né, da palavra? Existe na história da humanidade alguma ideologia fanática que foi bem sucedida? Vale investirmos um tempinho para refletirmos sobre tais aspectos, diz aqui a Sandra Bittar. Estudar a lição não é privilégio, é sim responsabilidade. Eu coloco estudar a Bíblia, né? Não é um privilégio, e sim uma responsabilidade. É colocar em prática os dons espirituais, o chamado de Deus na disseminação da palavra. E lembrando Isaías 44, de 18 a 20, eles nada sabem nem entendem, porque os seus olhos são incapazes de ver e os seus corações não conseguem compreender. Ela diz ainda, temos muito a aprender, a conhecer. Buscamos a pátria celestial. Jesus é o nosso Salvador, nosso Deus. Muito feliz, Marcos comentou as 5 questões finais, ela ama as questões, os comentários lá da sexta-feira. Destaco a questão 2, onde buscamos Jesus, nossa referência como padrão. É tudo, né? Como a pergunta diz, como Jesus agiria em tal situação? É a pergunta-chave, né, Sandra? Ela coloca hashtag fui até o Marcos, né? E também excelente semana para todos. Muito agradecida a vocês pelo empenho, pela dedicação. Deus abençoe vocês, seus familiares e a todos da família Entre Linhas, os entrelinearianos, né? Aí da família. Obrigado, Sandra, pelo seu comentário. A outra também comentou todo esse trimestre, toda essa série aí de estudos, 3 estudos. Lierson dos Santos e a Lígia também, sempre passando aqui para desejar uma graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos e um feliz sábado. Eles são lá de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Hashtag do início ao fim. Muito obrigado, Lierson e Lígia, também por terem participado
todos os sábados, todas as lições, todos os temas conosco. E o último comentário é de um outro comentarista aqui, né, que teria que ter o quadro Os Comentaristas da Entre Linhas. Já que a Sandra está querendo 3, 4 horas de vídeo, olha só o comentário do João Cavaco. Ele usou o português de Portugal, então às vezes tem umas ideias que não são tão familiares para nós, mas fica o convite, confira lá, né, o comentário dele na íntegra, né, eu vou ler aqui mais ou menos, mas com a entonação do brasileiro, né. Ele fala assim: Jonas, o desassossego do sossego dos seus pressupostos e crenças das doutrinas eclesiásticas. A primeira frase dele. Não queria onde e como Deus queria. Qual o problema? Agarrar-se a verdades fixistas e conformistas que se tornam falsidade. Essa frase é bem interessante, né? Em Deus, a verdade está sempre a criar com amor. Esse é o grande problema das igrejas cristãs. Como progride a verdade sem deixar de ser o princípio da verdade? O caso Jonas não é somente a história narrada de Jonas, de Deus, marinheiros, passageiros e súditos do rei de Nínive. Medite-se, o que fez Jonas a seguir? Voltou a Israel? Ficou em Nínive? Ou alternava uns dias em Nínive, uns dias em Israel? O que ele foi pregar? O profeta falhado? Ou a misericórdia de Deus para com o povo, o profeta e até os micróbios? A pregação de hoje nunca deve faltar à questão do juízo? Mas de que maneira então? Como neste caso em que Jonas encerrava descansando num porão com os cheirinhos que nem faziam insônias, mas com pesadelos em que Deus não precisaria dele para o juízo. O juízo é para todos, incluindo a igreja, nem que obtenha de experimentar nos sucos ácidos da digestão de um peixe. O incentivo à intercessão por vezes passa por etapas tempestivas em que até a areia da praia se beija. Ok, agora é a dita missão. Mas, deixa eu ver aqui. Opa, só me perdi um pouquinho. Mas espera, o pessoal aceitou o protagonismo e agora vamos ao espetáculo, né, da pregação. Em vez de estar ao lado daquela gente no meio das ruas, as atribulações no mundo são muitas vezes descansos enganadores, perante as provas que Deus dá até nos mais simples desejos para com as plantas. Só depressão? Jonas teve? Não. Jonas teve um ataque de birra de menino que não se deixava amar por Deus através daquela gente, visto por ele como abaixo de cães, de mulheres e de escravos. O que fez Jonas a seguir? O que fazemos? O descanso só se obtém quando estamos ao lado dos outros, com Cristo ao meio pelo Espírito Santo, na glória da liberdade da palavra de Deus Criador. Sempre eternamente, Cavaco, Portugal, da União Europeia. Então, obrigado, João Cavaco, que outro comentou conosco. Muito obrigado pelo comentário de todos. Aqueles que não estão tendo aqui seus comentários lidos, porque a gente grava e às vezes você vai comentar depois que nós gravamos, né? Fica então um abraço aí para todos esse pessoal que comenta sem que a gente realmente leia aqui. Mas nós lemos depois lá offline, ok, pessoal? Muito obrigado pelo comentário. Agora sim, vamos ao que importa, né, pessoal? Nós teremos então agora os quadros aqui, Alinhando as Doutrinas com Marcos André e depois na ponta da linha aqui com o Ricardo. Então, primeiro, Marcos, inicia aí, Alinha as Doutrinas Bíblicas, é com você. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, eu sou Marcos André e mais uma semana estamos nós aqui para estudarmos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Como fazemos toda semana, nós vamos dar início ao estudo da lição com uma oração, que é o momento em que nós abrimos a nossa mente, os nossos olhos espirituais, para compreendermos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Vamos orar? Santo e bom Pai, mais uma vez eu quero entrar na Tua presença, pedindo, Senhor, que o Senhor nos oriente no estudo que vamos fazer aqui. Mais uma vez eu quero pedir também, Senhor, que o Senhor nos perdoe os pecados, nos limpe o coração, nos limpe a mente de tudo que possa ser destoante daquilo que o Senhor tem a nos dizer. Nós te pedimos que o Teu Santo Espírito seja o nosso professor, que o Teu Santo Espírito fale através de nós aqui, para que possamos assim, Senhor, instruir e também ser instruídos pelo Teu Santo Espírito. Nós te pedimos que o mesmo Espírito que atua aqui em nós, atue na casa de cada pessoa que nos acompanha, para que assim, Senhor, possamos todos, em um só Espírito, em um só desejo de Te conhecer mais, possamos crescer e nos aproximarmos mais do Teu plano para cada um de nós. É o que nós te pedimos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
Esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro onde nós destacamos algumas das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. A lição dessa semana fala sobre o descanso supremo, um descanso que nós jamais vamos encontrar enquanto estivermos vivendo aqui nesse mundo de pecado. Por mais que possamos desfrutar de alguma forma de fagulhas desse descanso, como estudamos na lição ao longo desse trimestre, ainda assim o descanso supremo ele está na vinda de Jesus, quando Jesus Cristo finalmente vai nos resgatar desse mundo de pecado. Até lá nós estaremos sempre sendo assolados de alguma forma pelo mal. O mal ele sempre estará tirando a nossa paz, nos trazendo algum tipo de inquietação. É sobre isso que a lição vai tratar ao longo dessa semana. Na parte de domingo nós temos como título Uma Visão do Fim. O autor fala a respeito de João, preso na ilha de Patmos, passando por todas aquelas dificuldades que nós já podemos imaginar, numa ilha deserta, num local afastado de tudo que ele tinha contato, de tudo que ele apreciava. E muitos anos depois da promessa de Jesus Cristo de que voltaria para buscar os seus discípulos, todos os discípulos já haviam morrido, somente o apóstolo João estava ali ainda vivo, mas ainda assim ele tinha essa esperança. A nossa doutrina número 8, ela fala a respeito do grande conflito. Nós precisamos sempre nos lembrar de que nós estamos vivendo hoje num grande conflito e é um período curto da nossa história, da história da humanidade de uma forma geral, mas é um conflito que nos atinge, que está aí ao nosso redor, nos tirando a paz, nos tirando a tranquilidade. Sabe, o cristianismo moderno, de alguma forma, ele tem transformado essa terra aqui no próprio paraíso, pelo menos feito essas promessas, Tem transformado. Se você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, tudo vai dar bem para você, você vai ter saúde, você vai ter dinheiro, você vai ter todas as coisas, mas nós não podemos esquecer que vivemos hoje no grande conflito. Nós vivemos num conflito que será finalmente terminado quando Jesus Cristo voltar, mas hoje o conflito é muito presente. Então, essa doutrina ela nos chama para não nos acostumarmos com o mundo em que nós vivemos e nos lembrarmos que esse mundo é mau, que esse mundo realmente deseja tirar a nossa paz. Na parte de segunda-feira nós temos como título Contagem Regressiva. E aqui eu poderia destacar a doutrina da morte, que é a nossa doutrina número 26. Sabe, por mais que Jesus Cristo ainda não tenha voltado, e pode ser que ele nem sequer volte na nossa geração, nós temos essa esperança, mas outras gerações também tiveram essa esperança no passado, e isso não aconteceu. Ainda assim nós vivemos numa contagem regressiva para a vinda de Jesus, porque nós seremos selados para o juízo final a partir do momento em que nós fecharmos os nossos olhos pela morte, a partir do momento que nós morrermos, e nós não sabemos se vamos morrer daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um século, mas nós sabemos que em algum momento a morte pode selar o nosso destino final e o próximo momento, quando nós ressurgirmos, nós estaremos já julgados. Então nós precisamos ter essa consciência plena, para que possamos viver preparados hoje para a vinda de Jesus, não importando se a vinda de Jesus ainda possa demorar um século ou até mesmo um milênio. Na parte de terça-feira nós temos o título Ordem para Marchar. Eu gostaria de destacar aqui a nossa doutrina número 19, a doutrina que trata a respeito da lei de Deus. A Bíblia diz que nos tempos finais a lei de Deus ela vai ser um grande diferencial entre aqueles que invocam o nome de Cristo somente para o seu próprio benefício. Nós vemos em Mateus no capítulo 7, quando Jesus Cristo vem, algumas pessoas dizem, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome realizamos milagres, fizemos maravilhas, mas Jesus Cristo diz, nunca vos conheci porque vocês praticam iniquidade. Iniquidade é o quê? É a transgressão da lei de Deus. O pecado, a iniquidade é a transgressão da lei de Deus. Mas Jesus Cristo diz que nem todos que o chamam de Senhor são realmente seus servos. Os seus verdadeiros servos são aqueles que fazem a vontade do Pai. A vontade do Pai que está expressa na sua lei. Então a lei ela vai ser um ponto, uma pedra de toque, ela vai ser ali um diferencial no final, quando Jesus Cristo voltar. Nós precisamos então
defender essa verdade, que é uma verdade presente para a nossa época, né? Para a época que nós entendemos ser a época que precede a vinda de Jesus. Então nós, como arautos dessa verdade, precisamos cada vez clamar mais para que as pessoas tenham consciência dessas verdades. Na parte de quarta-feira nós temos como título Descanse em Paz. E o autor nos dá aqui o texto de Hebreus, no capítulo 11, a partir do verso 13, que fala a respeito de uma nova terra, uma terra que nós aguardamos para o futuro, uma terra que mesmo aqueles que não puderam entrar em Canaã ainda aguardam para o futuro. Então eu gostaria de destacar com isso a nossa doutrina número 28, a doutrina que fala a respeito da nova terra, a nossa esperança num descanso eterno na presença de Deus, um descanso que vai ser um descanso pleno, porque jamais nós vamos ser atingidos novamente pelo mal, e um descanso que é pleno porque é eterno. Por toda a eternidade nós estaremos na presença do nosso Deus, na nova terra, na terra renovada. Na parte de quinta-feira temos como título Alegrem-se sempre no Senhor. E eu gostaria de destacar aqui a nossa doutrina primeira, que na verdade envolve 5 crenças. Essa doutrina é a doutrina que trata a respeito de Deus, fala da palavra de Deus, fala da Trindade, fala de Deus o Pai, Deus o Filho e do Espírito Santo. O autor ele destaca aqui, né, na parte, no texto que ele cita de Hebreus, né, o fato de que nós aguardamos ainda uma cidade, né, e o verso 15 do livro de Hebreus, ele diz que se na verdade se lembrassem, no caso aqueles que já morreram, né, de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. De onde é que nós saímos? Será que é do Éden? Será que é da nova terra? Será que é do céu? De onde é que nós saímos? Nós saímos de Deus. Nós fomos chamados a sermos criados à imagem e semelhança de Deus. É para lá que nós precisamos voltar. O nosso descanso eterno, ele está em Deus. É para Ele que nós estamos voltando. Muitas pessoas pensam, né, e destacam as maravilhas da nova cidade, da nova terra, tudo que vai haver na nova terra, mas na verdade o nosso foco, o nosso objetivo, o nosso local de retorno é Deus. É para Ele que nós estamos voltando, é nele que nós vamos encontrar a nossa plenitude, é nele que nós vamos ser plenamente felizes e descansados por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe e que possamos encontrar com Deus muito brevemente para olharmos face a face para o nosso Criador e assim voltarmos ao descanso do qual nós fomos tirados pelo pecado. Que Deus nos abençoe. Eu volto daqui a pouquinho e agora você vai com o Ricardo lá para Campo Mourão com o quadro Na Ponta da Linha. Daqui a pouco eu volto para continuarmos o estudo da Palavra de Deus. Um abraço e até daqui a pouco. Valeu, Marcos, por ter alinhado a doutrina, né? Nosso amigo aqui. E agora, então, eu vou chamar aqui o Ricardo. O Ricardo vai trazer aqui Na Ponta da Linha e também vai trazer aqui as entrelinhas sobre o livro O Castelo. Então, Ricardo, chega aí que agora é com você. Vamos lá, pessoal. 13º sábado, Descanso Supremo. Bom, vamos começar pelo verso áureo, verso para memorizar. Está lá em 1 Coríntios 2,9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Primeira coisa, gente, que nós vamos destacar aqui é a expressão está escrito. Está escrito aonde? A interpretação mais razoável é aquela de que está escrito em Isaías 64, no versículo 4, que diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele
que nele espera. Vamos lá, gente. Então agora vamos entrar na ponta da linha de sábado, 18 de setembro. O autor da lição aqui, já no primeiro parágrafo, ele vai falar sobre o grande conflito, the great controversy. E ele, de cara, ele já personifica esse grande conflito como um conflito de Cristo, personificação do bem, e Satanás, personificação do mal. E no segundo parágrafo, ele já deixa clara a interpretação que ele dá a Apocalipse 12:7. E a interpretação que ele dá é que Apocalipse 12:7 se refere a uma guerra no céu que teria acontecido antes do lapso, antes da entrada do pecado no mundo, apesar de existirem outros teólogos que interpretam essa passagem como não tendo sido antes da criação de Adão e Eva. Mas a visão, vamos dizer assim, dominante dentro da igreja adventista é essa que o autor da lição está dando aqui no segundo parágrafo da lição. O grande conflito entre Cristo e Satanás está ocorrendo em escala global, na verdade até em nível cósmico, pois tudo começou no céu. Apocalipse 12:7. Continuando, gente. E o grande enfoque que essa lição vai dar e que se encontrou no livro de Kafka, a entrelinha perfeita, e vocês já vão entender isso, é a necessidade que o Eterno encontrou do ser humano ter uma visão geral do plano de salvação, que ele chama plano de fuga. Gente, aquilo que foi chamado de situação kafkaniana é uma situação complicada, complexa e até muitas vezes ilógica, sem sentido. Já vou até adiantando um pouco entre os livros de Kafka, a literatura de Kafka, ela te prende pelo desconforto. Ela te deixa, é uma narrativa antinarrativa. Ela te angustia, ela te prende pela angústia. São situações complexas que você não consegue enxergar uma lógica, uma relação de causalidade, uma relação de causa e efeito. Diferente da história do mundo. Então o Eterno percebe a necessidade do ser humano de encontrar neste mundo caótico, contaminado pelo pecado, algum tipo de lógica, uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim. É uma maneira de nos dar esperança, porque se fosse diferente, nós viveríamos constantemente aquela angústia kafkaniana, vamos dizer assim. Nós pensaríamos que a realidade do mundo, ela é uma realidade presa, vamos dizer assim, nesta vila em volta do castelo. Vocês já vão entender, quem acompanha a entrelinha vai entender o que eu estou querendo dizer com isso. Então veja bem, o ser humano tem a necessidade para se nutrir de esperança, de ter essa visão geral, esse panorama geral, de saber que existe novo céu e nova terra. Essa necessidade, ela inclusive nos auxilia a manter a nossa emuná, a nossa confiança, a nossa fé enquanto confiança, a nossa fé enquanto função, a nossa fé enquanto cargo, a nossa fé enquanto continuidade, enquanto fidelidade. Então, o lado profético, o lado escatológico nos dá força. Mais ou menos isso. Então, nós temos um conflito entre o bem e o mal, que nos insere num contexto que muitas vezes é irracional, é ilógico, que pode nos levar ao desânimo, a enfraquecer da fé. Mas
profecia, escatologia, essa visão geral, ela nos fortalece. E basicamente é esse o sentido que o autor da lição vai nos dar na lição de sábado. No último parágrafo ele fala: o grande conflito também ocorre em um nível mais pessoal. Todos nós, individualmente, enfrentamos desafios de fé na nossa vida cotidiana. E se vivenciamos até a segunda vinda de Cristo, também enfrentaremos a morte, que é o caos da psique, o caos maior, vamos dizer assim, você enfrentar a morte de um ente querido e até a sua própria morte, a realidade de que você vai passar pela escuridão, aquilo que nós estudamos durante esse trimestre, o to be or not to be, a escolha do ser ou não ser, do viver ou não viver, vamos dizer assim. E agora nós vamos então, gente, para a lição de domingo, que vai tratar justamente daquilo que nos traz esperança para continuar essa jornada, para continuar essa caminhada, mesmo que o contexto à nossa volta seja ilógico, irracional, sem sentido, cansativo, muitas vezes um labirinto que parece que não tem uma porta de saída, mas tem. É justamente a visão geral que nos vai trazer a esperança de que há uma linha de chegada, que há uma luz ao fim do túnel. No primeiro parágrafo da lição, gente, o autor da lição vai destacar o apóstolo João. Ele vai falar o seguinte, que o discípulo sobrevivente mais idoso que tinha estado com Jesus estava agora exilado numa ilha rochosa, na ilha de Patmos, onde ele veria, vamos dizer assim, ele teria o Apocalipse, ele teria a revelação, ele viria a enxergar, a ter essa visão geral do fim, desde do momento em que ele estava vivendo assim até o tempo do fim. E o autor da lição vai destacar o seguinte, que esse discípulo havia presenciado um fato que está narrado em Atos 1:11, que eu vou ler para vocês. Veja bem, quando Jesus ascendeu ao céu, 2 anjos teriam dito isso: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Atos 1:11. Mas veja bem, gente, já daí no segundo parágrafo, o autor da lição, na ponta da linha, que ele vai dar um contexto, uma contextualização da situação do apóstolo João na ilha de Patmos. Ele vai nos trazer as informações de que muitos anos já haviam se passado, óbvio, e que muitos daqueles discípulos, apóstolos que estavam ali, que viram Cristo subindo ao céu, muitos deles, a maioria, o autor da lição destaca, já haviam morrido, e a grande maioria tinham morrido martirizados pelo seu testemunho por Jesus. Interessante, gente, que o apóstolo João começa a revelação, começa o Apocalipse, justamente dizendo que ele estava ali naquela ilha, justamente pelo testemunho que ele teria dado, pela palavra, pelo evangelho que ele estava pregando e pelo testemunho de Jesus. Mas ele não estava reclamando, inclusive nós vamos ver na lição de segunda-feira que o próprio Yeshua teria dito que essas coisas iriam acontecer até que chegasse o fim. Veja bem, a jovem igreja havia passado por mudança,
de geração estava enfrentando perseguição externa, por isso muitos teriam sido martirizados, e pior, estava passando por uma provação interna, estranhos movimentos heréticos dentro da igreja. Quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, o objetivo, a finalidade, a emuná, vamos dizer assim, a fé-função do apóstolo Paulo era, em muitos pontos, conter estes movimentos heréticos dentro da igreja, o inimigo atacando a igreja de dentro para fora, e não só de fora para dentro, através do Império Romano. Primeira pergunta, gente, em sua opinião, que conforto João obteve com esta visão? Primeiro nós vamos entender, gente, que visão que é essa. Apocalipse 1:9, gente, vamos lá. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Veja bem, isso aqui não é uma reclamação, gente. Nós vamos ver que o Yeshua havia dito que isso iria acontecer. Então isso daqui significa justamente que estaria se cumprindo o que Yeshua disse para os discípulos. E ele aqui seria parte desse cumprimento. Segundo, então ele está aqui, ele já tinha essa visão geral, ele já sabia disso. 1:10. Em um dia do Senhor. Alguns podem dizer que seria um feriado, que seria uma Hag, né? Ou que seria propriamente um sábado, tem essa visão teológica. Outros falam o seguinte, que é a providência do tempo determinado pelo Senhor, provavelmente como está escrito em Deuteronômio, no capítulo 16, verso 9 a 10. É uma outra visão. Levíticos 23, versos 15 e 16. Continuando. Fui arrebatado no Espírito e ouvi detrás de mim uma grande voz, como voz de trombeta. Trombeta, né, o shofar, ele seria aqui uma alegoria, vamos dizer assim, um remez daquele shofar que era utilizado para chamar o povo para congregar, para as festas, para a guerra, tinha várias funções, mas era um chamar do povo. Então, como voz de trombeta, como uma voz que chama Israel, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Escreve o que vês num livro e envia 7 congregações que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Primeira coisa, gente, Alfa, primeira letra do alfabeto grego, Ômega, última letra do alfabeto grego. Uma interpretação possível: eu sou o primeiro e o fim, ou seja, uma alusão à sua natureza divina, porque esta passagem de Alfa e Ômega, ela é encontrada em Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Então essa passagem seria uma referência ao Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, Senhor dos Exércitos. E aqui, obviamente, se aplicando a Yeshua. Uma outra questão, gente, é no alfabeto hebraico, que é uma interpretação possível, por quê? Porque mesmo que o texto tenha sido escrito em grego, ele foi pensado por judeus. Então ele foi pensado dentro da mentalidade hebraica. A primeira letra do alfabeto hebraico é o Aleph. E na pictografia, essa letra é letra de força. É a cabeça de um boi, é a letra de força. E o Tav, que é a última letra, é uma letra de um pacto, uma letra de um acordo. Uma interpretação possível também é que ele estaria dizendo: eu sou a força, o poder do acordo entre, obviamente, o Criador e a criatura para salvar a humanidade.
Continuando, gente. 1,13. E no meio dos 7 castiçais, aqui castiçal, gente, significa as 7 igrejas, ou 7 congregações. Uma semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingida pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã branca, e como a neve, seus olhos como chama de fogo. O branco simbolizando pureza e os olhos de fogo simbolizando justamente a sarça ardente, o fogo, ou seja, a presença do Eterno. E os seus pés semelhante a latão reluzente, símbolo de nobreza, ardentes como a fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas, som de muitos povos, línguas ou nações. E ele tinha na sua mão direita, na sua destra, 7 estrelas. Essas 7 estrelas simbolizam, gente, 7 anjos. E da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, que simboliza a justiça do Eterno. E o seu rosto era semelhante ao sol, quando na sua força resplandece. E eu, o vendo, caí sobre seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temás, eu sou o primeiro e o derradeiro. Novamente aqui uma citação de Isaías 44, 6. Ele se apresentando como sendo o Redentor. Então, veja bem, gente. Em sua opinião, que conforto João obteve nessa visão? Eu sou Redentor, Senhor dos exércitos. Vamos seguir, gente, 18. E o que vivo e fui morto, e eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte do inferno. Então lembre o contexto que o autor da lição destacou aqui, gente. Contexto no segundo parágrafo, falando que muitos já teriam sido martirizados. E agora no versículo 18, ele diz: eu tenho a chave da morte e do inferno. Ou seja, seus irmãos, seus colegas que foram martirizados ressuscitarão, porque eu tenho a chave da sepultura. Eu tenho o antídoto, vamos dizer assim, da morte que traz a vida eterna. Ou melhor, eu sou a água da vida. Seguindo, depois nós vamos aqui: escreve o que tens visto e as que são, e as que depois dessas hão de ser, ou de acontecer. Vamos lá, gente. Depois da pergunta número 1, o autor da lição destaca Mateus 28, 20. Jesus tinha dito aos seus seguidores: eis que estou com vocês todos os dias, até os fins do tempo. Depois, novamente, ele vai destacar aqui a afirmativa que nós encontramos em Apocalipse, na Revelação: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Ani Rishon Vaiani Aharon. No último parágrafo, nós vemos a seguinte citação, gente. O autor da lição vai trazer o seguinte verso de Apocalipse 21, que traz justamente essa visão do tempo e do fim, que nos serve de consolo, que nos retira desta situação kafkaniana que é este mundo sem o Eterno, sem um plano de salvação, sem um ser
de compaixão, de amor, nos conduzindo para nos tirar deste labirinto, dessas situações ilógicas, sem sentido, que é o mundo de pecado. Vamos lá, gente. A citação é a seguinte: eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu, ou seja, o primeiro céu nós só temos confusão, bagunça, Babilônia, e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o noivo. A grande visão do Apocalipse que João registrou em seu livro, a Revelação, o ajudou a descansar com confiança nas previsões da promessa que o esposo, que é Yeshua, voltaria para resgatar a esposa, que é a igreja. Lição de segunda-feira, gente. A contagem regressiva. Primeira coisa. Primeiro parágrafo vai falar sobre o Monte das Oliveiras. Mateus 24, 3. Jesus descreve a história em linhas gerais, a história da humanidade em linhas gerais, ao responder a pergunta dos discípulos. Então vamos dizer, gente, o que acontece aqui? Jesus estava saindo do templo e ele olha as paredes, e ele aponta as paredes do templo, toda aquela estrutura arquitetônica, e ele fala que tudo aquilo seria destruído. Então nós vamos notar, gente, que essa pergunta dos discípulos ela tem duas partes. E vai ser importante para nós entendermos mais para frente o que viria a ser a abominação desoladora. Vamos lá, primeira parte. Vamos lá. Primeira parte. Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá de sua vinda e do fim dos tempos. Então, quando a primeira parte, essas coisas irão acontecer, então está se referindo àquilo que Jesus havia dito, que Yeshua havia dito, a destruição do templo. E a segunda parte, obviamente, que diz respeito ao tempo do fim. Seguindo, gente, Mateus 24 abrange, segundo na ponta da linha, abrange a linha do tempo ininterrupta, é a história de seus dias até a segunda vinda. Por que isso daqui é um ponto importante, gente? Porque quando formos falar de Daniel, da abominação desoladora, o que seria a abominação desoladora? Aí fica três linhas interpretativas. Uma primeira linha interpretativa fala que a abominação desoladora se refere única e exclusivamente à destruição do templo de Jerusalém, a destruição do Mishkan HaKodesh. Outra linha interpretativa fala que a abominação desoladora, em razão das características que são ali descritas, ela se refere a uma escatologia, profecia do fim dos tempos. Então, ela seria exclusivamente um decreto dominical. E a terceira linha interpretativa da abominação desoladora fala que se refere a tanto uma coisa como outra. Quando o autor da lição no parágrafo fala que abrange uma linha de tempo ininterrupta e a história desde seus dias até a segunda vinda, aparentemente ele está adotando essa linha interpretativa. Inclusive no comentário que nós encontramos no comentário da lição dos professores, também nós percebemos isso, essa mesma linha interpretativa. E o que seria isso? Veja bem, Roma pagã, nesta linha de tempo, vamos dizer assim, ataca o Mishkan HaKodesh terrestre, ataca o modelo, aquele modelo que foi mostrado para Moshe, aquilo que era Tsel, aquilo que era imagem, foi feito por Betzaleel, que significa justamente imagem de Deus. A imagem que foi da Betzaleel é o arquiteto, vamos dizer assim, um dos principais arquitetos do Mishkan
Rakodesh. Então, a abominação desoladora, Roma pagã, ataca o modelo, a maquete, vamos dizer assim, a lei no sentido pedagógica, com todos os seus simbolismos. O cordeirinho é o Yoshua, é o próprio Yeshua, é um símbolo pedagógico, vamos dizer assim, é uma alegoria de Yoshua. O altar do holocausto é uma alegoria do Calvário. A bacia é uma alegoria do Rio Jordão, onde Yeshua foi batizado. O Kodesh, que é o santo, e o Kadoshim, que seria o santo dos santos, seria a alegoria do que o Yeshua, Jesus, estaria fazendo no céu como Gadol Kohen, como grande sacerdote, como sumo sacerdote. Então há um ataque ao símbolo, quando no ano 70 ataca Jerusalém e destrói o templo e cessa todo o sacrifício. Só que essa tentativa ela não para por aí. Existe daí uma tentativa de se atacar, através, obviamente, do homem, se atacar o Mishkan Rakodesh celestial. Mas como isso é possível? Atacando a mitzvah, vamos dizer assim. Aí é o decreto dominical, fazendo com que o povo, que também faz parte desse serviço, vamos lembrar, gente, que faz parte da doutrina adventista, que aquele incenso, aquela fumaça que fazia parte do trabalho, aquilo é um símbolo das orações dos santos, dos tzadikim, dos santos para o Eterno. E o Eterno faz esse serviço, vamos dizer assim, no santuário celestial. Tem vários simbolismos, não tem como a gente estudar tudo isso hoje. Nós já falamos aqui no canal ao longo desses anos muito sobre isso. Já tem vocês vão encontrar uma playlist só sobre o livro do Apocalipse, vocês vão encontrar uma playlist só sobre o livro do Daniel, tem uma lição específica sobre a abominação desoladora, que não tem como a gente falar aqui, não vai ter como vocês falarem lá na lição. Mas vamos lá continuar. Importante para a lição dessa semana é saber desses dois pontos: o ataque da abominação desoladora ao santuário terrestre e a tentativa, vamos dizer assim, de atacar o serviço que Yeshua, que Jesus, como Gadol Kohen, como sumo sacerdote, faz no celestial, atacando os fiéis, atacando os justos, os santos e as suas orações, perseguindo nesta linha do tempo até o fim que o autor da lição está falando aqui. Lembrando, outro ponto importante que nós temos que lembrar aqui, gente, é o seguinte: o tempo do fim já começou. A doutrina da Igreja Adventista, ela prega escatologicamente 1798, o término de 1260 dias, que seriam símbolos de 1260 anos, que justamente acabaria em 1798, o começo do tempo do fim. Mas agora vamos seguir. Fazendo essas pequenas ressalvas, lá em Mateus 24, Cristo vai dando detalhes de coisas que iriam acontecer nesta linha ininterrupta até o fim. Primeira coisa que ele falou, gente, 24:5, ele fala de falsos cristos, anticristos, vamos dizer assim, pessoas se fazendo passar por Cristo. Ele fala de guerras e fala de rumores de guerras e fala que quando isso vier ainda não é o fim. Depois, gente, ele segue nesse cronograma profético do tempo do fim, como o autor fala na ponta da língua. Ele fala de fome, pestes e terremotos. E aqui nós temos o terremoto de Lisboa, que acontece justamente relacionado a este 1260 dias, ou 1260 anos, que culmina no começo do tempo do fim, em 1798,
Foram vários eventos, vamos dizer assim, várias situações que teve uma lua de sangue, teve um eclipse solar, terremotos, vários eventos que geraram um reavivamento espiritual nesse momento, que acabou resultando vários grupos religiosos estudando a Bíblia e estudando principalmente o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. E aí vocês sabem a história, o Grande Desapontamento, 1844, que na verdade era a passagem de Yeshua enquanto Kohen Hagadol, enquanto sumo sacerdote, do lugar santo, Kadosh, para o Kadosh, Kadoshim, o santo dos santos. Seguindo. Depois, gente, o Yeshua ainda em Mateus, ele vai falar sobre fome e pestes, que esses seriam o princípio das dores do parto. Depois ele fala que muitos serão entregues, mortos, odiados por causa de meu nome. Haveria traições e ódio mútuo. Surgiriam falsos profetas, a iniquidade se multiplicaria e a caridade diminuiria. Seguindo, gente, na ponta da linha, é feita uma comparação. Veja bem, a última vez em que houve um evento mundial culminante, apenas 8 pessoas, está se referindo ao dilúvio, em todo o mundo estavam preparados para ele. Jesus comparou a imprevisibilidade da segunda vinda àquele evento, o dilúvio. Ele comparou isso em Mateus 24, 37 e 39. Mas embora ninguém saiba o dia ou a hora da segunda vinda de Cristo, Deus nos deu uma contagem regressiva profética. Esses eventos que foram narrados por nós são eventos associados à segunda vinda de Cristo. Gente, um outro ponto aqui é aquele ponto assim. Qual é a nossa função nesse drama profético? E daí a referência é Mateus 24, 9, 14. Do 24 do versículo 9 ao 14. Nós temos todas essas narrativas de coisas que irão acontecer, mas a resposta para essa pergunta estaria no 24, 14, que é pregar o Evangelho até o tempo do fim. Então, o nosso papel nesse desenrolar histórico é pregar o Evangelho, não permitindo que a iniquidade aumente em nós e que a caridade diminua. Vamos pregar essa boa notícia, esta boa nova, que existe um Senhor Redentor, um Goel, um resgatador, um Senhor perdoador. Nós estamos aí, nós chegamos à cabeça do ano, vamos dizer assim, do ano judaico, agora 7 de setembro, 6, 7, 8, 9 lá de setembro, tivemos a mudança, Rosh Hashanah. Estamos nos aproximando agora da festa de Yom Kippur, que é justamente o dia da expiação de pecados. Seguindo, gente, aí a parte mais importante, que no fim nós temos os salvos serão resgatados no tempo do fim. O Evangelho eterno pregado a todo mundo. E o que eu quero destacar, gente, aqui, é que nos tempos do apóstolo Paulo, de acordo com o que nós encontramos nos livros de Atos, no tempo do apóstolo Paulo, o Evangelho já foi pregado a todo mundo naquela geração. Tanto é, gente, que no tempo do fim já começou. Nós estamos vivendo, então, o fim do tempo do fim. Então, vários desses eventos já aconteceram. A parcela disso que a gente estudou hoje, que ainda não aconteceu, é a abominação desoladora tentando atacar o santuário celestial, atacando a lei. Não vamos nos esquecer, gente, que nós temos dentro daquela maquete
na Arca do Concerto, nós temos lá no Kadosh Kadoshim, nós temos a tábua dos 10 mandamentos, que está dentro da Arca do Concerto. Então, este ataque, principalmente ao quarto mandamento, é uma forma de atacar o santuário celestial, porque a lei, a mitzvah do eterno, ela está no santuário celestial. Então a abominação desoladora seria uma extensão desse ataque. Atacando a lei, um decreto que obriga o ser humano a descumprir a lei de Deus, é uma tentativa do inimigo de alcançar as alturas. Óbvio que uma pálida e pífia tentativa, porque ele não tem acesso, obviamente, às alturas celestiais. Por fim, gente, no último parágrafo, fala o seguinte: no conflito cósmico somos mais do que espectadores, devemos participar da pregação do Evangelho até os confins do mundo. Não é porque já foi pregado o Evangelho nos tempos do apóstolo Paulo que essa pregação não deva continuar. A cada dia estão nascendo novas pessoas no mundo. Você, enquanto solteiro, vamos dizer assim, vai se casar, você terá filho. E se seu filho, na sua infância, não terá acesso ao Evangelho. Então, essa pregação, por óbvio, que ela continua sendo necessária. No mundo, vamos dizer assim, ele muda de formatação, mas o Evangelho continua sendo necessário para nos retirar dessa situação kafkaniana, desse mundo caótico. Agora nós vamos entender o que é essa situação kafkaniana que Franz Kafka alegoricamente narra, não narrando. Vocês já vão entender o porquê e disso na entrelinha. Para vocês entenderem, gente, esse livro Castelo, é uma edição póstuma. Ele não é um livro escrito depois de que ele morreu, não. Mas é o seguinte, ele morreu de tuberculose, 40 e poucos anos de idade. Antes de morrer, ele pediu para um amigo dele que queimasse os livros que ele não tinha publicado ainda. Só que o amigo dele, por óbvio, desobedeceu. E esse foi um dos livros. Esse livro, O Castelo. Toda a narrativa kafkaniana, gente, é um livro que, segundo os especialistas, é um livro que te prende pela angústia. Porque é uma antinarrativa. Tudo aquilo que se fala para se ter uma narrativa, para não ser cansativo, não tem no livro do Kafka. É um livro cansativo. É um livro que tem diálogo, que tem a narrativa de um personagem que é enorme, tipo, absurdamente enorme. Fala-se, façam parágrafos pequenos de fala de personagem. Não, Kafka banana para isso. Pouco se importa para isso. E é o estilo do Kafka. Os personagens são personagens chatos, vamos dizer assim. Não é que são chatos, são personagens que te prendem, eles te captam justamente você fica angustiado com eles, né? E o Kafka é um autor que ele é muito de antiburocracia. A gente tem o livro do Processo, tem o livro A Metamorfose. O livro da Metamorfose também é muito interessante. Logo no começo do livro ele dá um tapa na sua cara assim, porque no começo do livro já o personagem principal ele vira um inseto grande e nojento, que não fala qual que é esse inseto, é comum as pessoas confundirem com barata, mas não fala que é barata no livro. E daí se desenrola uma história toda burocrática. No livro Processo, gente, o personagem principal está sendo processado, ele não sabe, no livro inteiro ele não sabe o que. E daí a pessoa fica lendo e fica assim, não, agora ele vai descobrir o que é. Porque todos os outros personagens do livro sabem do que ele está sendo processado, menos ele. E daí ele acaba entrando na onda e o livro vai e você não descobre, na verdade, do que ele está sendo processado. Esse livro Castelo é a mesmíssima coisa, a mesma lógica. Então os personagens kafkanianos, gente, são aqueles personagens que ficam girando em círculos e aparentemente não vão a lugar nenhum. Eles ficam andando num labirinto, uma situação confusa e lógica. Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor, eu vou contar. O personagem central desse livro Castelo, gente, o nome dele é K. De cara vocês já associaram, né, gente? Franz Kafka. Antes, então, da gente entrar propriamente no enredo, vamos entender um pouquinho do Kafka. Kafka
segundo os diários que liam dele, ele tinha muitos problemas com o pai, um pai de abuso, um pai inacessível, inalcançável. Então muita gente acredita que esse castelo aí, uma das leituras que se faz desse castelo seria o pai dele, que era uma pessoa muito autoritária. Outras pessoas entendem que esse castelo, eles dão uma visão mais, vamos dizer assim, sociológica, politizada, que esse castelo na verdade seria o Estado, que ninguém vê o Estado. Mas outros dão uma visão mais religiosa mesmo do livro do Kafka. E o livro do Kafka, gente, é aquilo que é um livro que é aberto, propositadamente ele é aberto. É uma textura, vamos dizer assim, aberta, para que você olhe o livro e você enxergue múltiplas coisas. Então ele escreve o livro através de metáforas. Lá no fundo, mas só na cabeça dele, ele está escrevendo um livro, uma narrativa. Só que a gente não tem acesso à cabeça dele. E quando o leitor vai ler, ele vai ter uma outra narrativa. Então ele tem espaços, vamos dizer assim, lacunas, que o leitor preenche, cada leitor preenche. E o Kafka sabia disso. Então ele permitia essas lacunas para que você preenchesse como você achar melhor. É um livro que aceita várias leituras. Mas eu vou contar o enredo para vocês. O K, os personagens centrais de Kafka tem muito essa coisa assim de uma referência com ele próprio, sabe? O K, ele era um agrimensor. E o que é o agrimensor, gente? O agrimensor é aquele que faz as medidas de terra. E ele foi contratado pelo castelo. Então tinha uma vila, vamos dizer assim, e tinha um castelo. E ele foi contratado pelo castelo e ele chega nessa vila e parece que as pessoas sabem da chegada dele, mais ou menos igual no processo. Todo mundo sabia pelo que ele estava sendo processado, menos ele. Mas no começo dá a impressão, primeiro comecinho do livro dá a impressão, porque um personagem fala, olha lá, é o agrimensor. Mas este povo, esse pessoal da comunidade, eles têm receio com ele é um estrangeiro. E vocês já vão entender essa estranheza dele. Ele chega então num albergue, vamos dizer assim, numa hospedaria, né? Ele chega nessa hospedaria e essa hospedaria está lotada, porque ninguém está esperando ele. Ele não entende muito bem por quê. Aí o dono da hospedaria deu, olha, está lotado, eu vou deixar você dormir aí nos saco de palha. Mas ele chega nessa aldeia, gente, está muito frio, está com muita neve. De longe ele vê lá o tal do castelo. É um castelo estranho, ele não sabe bem se é um castelo com uma única torre, que se ele não soubesse que era um castelo, não saberia dizer se era uma pequena cidade ou não, se aquela pequena torre é uma igreja, ou se é uma casa, a casa do conde, vamos dizer assim. Tá, mas tudo bem, ele chega nessa hospedaria e ele daí, como está muito frio, ele deita por ali mesmo, ali está quentinho, né, nesse saco de palhas e vai dormir. Aí ele é acordado aí pelo primeiro funcionário, vamos dizer assim, onde começa a sessão burocrática, sabe? A questão da burocracia, vamos dizer assim, que são aquilo que o Kafka trabalha como coisas ilógicas, que todo mundo na aldeia entende aquelas coisas ilógicas como sendo algo natural, menos ele que está fora, vamos dizer assim, do sistema. Aí ele acorda o K, o agrimensor, e fala que você não podia estar aqui. Mas por que eu não podia estar aqui? Só os funcionários do castelo que podem ficar aqui. Daí, mas então liga para o castelo, porque eles me contrataram. Mas agora de noite você vai acordar o conde? Daí ele fala assim, mas então por que você me acordou se você não pode ligar? Aí o cara xinga ele, coisa e tal. Daí ele vai lá, tem uma bagunça lá, daí ele vai lá e liga pro pessoal do castelo. O pessoal do castelo fala, não, realmente, ele foi chamado. Tá, esse povo da aldeia, já nessa primeira situação, já ficam curiosos com o K, né, com o agrimensor. E ao longo do livro nós vamos ver que eles repelem, eles depreciam o K, né? E o K vai começando a entender como funciona a estrutura, vamos dizer assim, desta aldeia. O primeiro contato que ele tem é com o mensageiro, com o Barnabas, que ele traz uma carta de um outro personagem que é o clã. O clã é o responsável pelo castelo, vamos dizer assim. E nessa carta ele fala que não, você
você pode falar comigo através do Barnabas, que é o mensageiro. Eu vou falar com você, tá tudo certo, você vai receber o seu salário. Qualquer coisa você fala com o prefeito. E ele já começa a sua jornada para tentar ir até o castelo. O livro inteiro você vai, já vou adiantando, o livro inteiro você fica lá, agora ele vai chegar no castelo, agora vai chegar, e nunca chega no castelo, nunca chega no caramba do castelo. Aí ele fala, ele recebe essa carta e o Barnabas ele fala, agora eu vou voltar para o castelo. Então eu vou com você então. E ele vai, chega lá e vê que o Barnabas está enrolando ele vai para a casa dele. E ele tenta de todas as maneiras chegar no tal do castelo. E ele percebe que a contagem de tempo ali é estranha. Ele pensa que está no começo do dia e está no fim do dia e não consegue chegar no castelo. Ele vai numa estrada que aparenta que ele vai chegar no castelo e está cada vez mais longe do castelo. E ele vai começar a pedir informações para os funcionários que moram na aldeia e os funcionários desse castelo. E aí é onde começam as narrativas totalmente desconexas. E ele começa a colocar em xeque essas narrativas. Mas opa, pera lá. Se você disse isso, vocês disseram isso, como é que vocês estão dizendo isso agora? E aí aqueles longos trechos que vão dando aquela angústia de você ler, que você vai preso pela angústia, e você fica esperando, não, agora vai ter uma explicação. E não chega a explicação, simplesmente não chega a explicação de como chegar ao tal do castelo. Aí ele vai beber, ele chega lá numa hospedaria. A hospedaria dos senhores, e só os funcionários do castelo podiam ficar lá. Quando ele vai conversar com o prefeito, gente, ele descobre que houve um erro burocrático lá e que não tem uma função para ele ali. O prefeito fala, o seguinte, todas as fronteiras já estão demarcadas, deve ter tido algum tipo de erro, realmente você foi contratado, mas deve ter algum tipo de erro, você não tem uma função aqui. Mas o mais estranho é que mesmo assim eles contratam 2 ajudantes para ele, que ele fala que são parecidos e que ele chama os 2 pelo mesmo nome, mas eles são infantilizados, não ajuda ele em nada. Então, aí o livro se desenrola, gente. Nós temos 2 lugares aqui, nós temos lá o albergue da ponte e a hospedaria dos senhores. E nenhum dos 2 lugares, aparentemente, ele se encontra, vamos dizer assim. Os funcionários não querem que ele fique em nenhum dos 2 lugares. Ele encontra, gente, nessa hospedaria, que ele vai lá para beber, ele encontra Frieda. Frieda, ela é amante do clã. E ele chega lá e ele percebe, gente, que as mulheres, vamos dizer assim, de vida fácil, que cometem esse tipo de coisa, com os funcionários do castelo, elas têm um certo privilégio. Só que o que acontece? Ele acaba ficando noivo dessa Frieda. Só que aí as questões de lógica. Logo no comecinho do livro ele fala que ele deixou para trás mulher e um filho. Em menos de um dia, ele está lá, ele está noivo da Frieda. Essa Frieda que ele encontra, vamos dizer assim, ela fala que é possível encontrar o clã, diz que tem um buraco, que você vai lá na hospedaria, o quarto do clã é ali. E você vai lá, você olha pelo buraco e o clã está lá. E de fato ele vai lá e olha o buraco e está lá um sujeito sentado numa cadeira. Ele, para tentar entender, para tentar ser aceito, para sei lá o quê, porque também ninguém entende por que ele não fica, por que ele continua naquele lugar. É um personagem também que você vai dando ódio, mas por que ele não vai embora daqui? A minha tese é o seguinte, ele não vai embora porque na alegoria do Kafka a gente não tem para onde ir, gente. É este mundo onde a gente vive, um mundo burocrático, um mundo de desamor, um mundo onde você não se sente colocado, onde você se sente um estrangeiro. Vamos lembrar que Kafka também, gente, ele é tcheco, de língua judeu, nascido na República, onde é a República Tcheca, e falava alemão. Então ele é totalmente estrangeiro. Assim como, e aí já vou adiantando o link que a gente faz com a lição, nós somos, gente, estrangeiros nesse mundo. Nós também nos sentimos esse deslocamento. Mas nós só saímos daqui quando Cristo nos retirar dessa situação kafkaniana. Já vou ao longo da narrativa soltando, vamos dizer assim, o link com a lição. Vamos lá. Daí ele vai falando com os funcionários. Já falei da hospedaria dos senhores, né? Ele começa a perceber que eles deliberam muito de noite, fora de expediente. Que os relatórios, parece que não são lidos os relatórios que os funcionários fazem, porque não tem sentido.
Ele percebe também de situações de assédio em que alguns funcionários que aparentemente seriam de alto escalão não são de alto escalão. E na fala de alguns funcionários ele percebe algumas contrariedades, e aí o ponto que eu vou fazer o link com a entrelinha, gente, que é comparando justamente o personagem com a comunidade. Ele começa a perceber o leitor começa a perceber nessas falas que essa comunidade, que esses funcionários, eles não entendem como o sistema funciona. Eles não entendem como o castelo administra a vila. Eles não só não entendem, mas eles também não questionam. Ele percebe alguns funcionários na mesma situação dele, meio deslocado. Eu sou um agrimensor, mas não tem que medir nada aqui. Onde que eu estou nesse mundo? O que eu tenho que fazer aqui então agora? Onde é que eu fico? O pessoal não estão me querendo, vamos dizer aqui. E ele fica tentando ir ao castelo para se encontrar. E ele percebe que a comunidade não entende, não questiona e idealiza como funciona esse sistema, essa administração do castelo e da aldeia. Então, veja bem, gente, é uma construção totalmente aleatória e inconsciente do sistema burocrático. E eles não questionam isso. Eles não percebem que a somatória das imaginações, dos devaneios deles, é que constroem a estrutura administrativa do castelo, a estrutura de poder, os status sociais. O K, ele quer ser reconhecido como indivíduo e ele quer entender justamente isso. Então vocês percebem a situação kafkaniana? Eu vou terminar o final da história para depois entrar na aplicação provavelmente, só que eu já vou adiantando para vocês, gente, o final é um não final. Assim como o livro é uma narrativa não narrada, porque tudo aquilo que deveria ter numa narrativa não tem, as narrativas, as ideias não chegam ao fim, elas não têm uma conclusão, são parágrafos e parágrafos e parágrafos que não chegam a lugar nenhum. No final da história, a história termina numa frase que dá uma ambiguidade para uma interpretação, que a gente não entende se ele finalmente quebra o sistema ou se ele conseguiu um upgrade, vamos dizer assim, se ele conseguiu um capital social para ascender nesse status, mas não tem como a gente saber, porque acaba ali, acaba no meio. Qual que é a implicação, gente, que nós vamos fazer? Veja bem, esse mundo caótico, sem sentido, nós temos um evangelho eterno, certo? Só que a bem da verdade, gente, é que a estrutura, vamos dizer assim, vamos comparar essa aldeia como sendo a igreja, ou seja, as pessoas que devem pregar o evangelho. E esse castelo seja justamente a recompensa final, a salvação, vamos dizer assim. Nós vamos nos colocar na seguinte situação, gente. Nós vivemos em uma... O que o livro do Apocalipse fala? Sai dela, povo meu! Sai da Babilônia, povo meu! Quando você lê o livro do Kafka, você fala o seguinte: K, sai daí, o que você está fazendo nessa bagunça? E ele simplesmente não sai o livro inteiro. E a gente não sabe se ele, no final do livro, se ele sai ou não. As pessoas dessa igreja, que na minha alegoria, na comparação que eu falo, seriam aquelas pessoas, gente, e não estou falando só de outras igrejas, não. Eu estou falando às vezes, membros da igreja adventista, que assim como aquela comunidade, não entendem o evangelho eterno, não questionam esse evangelho eterno e idealizam um evangelho eterno que não é o verdadeiro. Que não é o evangelho eterno puro de Yeshua. É algo contaminado, é algo do a mais. O que é o a mais? Você começa com um texto, um sermão, começa a falar do sermão da montanha, e daí você prega aquela verdade, aquela verdade que foi pregada no sermão da montanha, e você diz a mais, e começa a desenvolver as suas ideias, os seus raciocínios, ressalvando. A pessoa faz milhares de ressalvas antes. Mas não é, por exemplo, justificação pela fé, justificação pelas obras, é um exemplo. A pessoa sabe que dentro do meio da igreja adventista, a igreja adventista aceita a justificação pela fé, justificação pela emuná. E ela desenvolve todo aquele raciocínio com várias premissas,
sobre justificação pelas obras, sobre justificação pela fé, pela emuná, tal. Aí o a mais. E, vamos dizer, é 5 minutos de justificação pela fé e 20, 30, 25 minutos de justificação pelas obras, que é o que ele mais se deleita. O Evangelho Eterno, gente, o Evangelho Eterno, ele foi escrito, a importância do original aqui, na língua hebraica, pensado na língua hebraica. Então, quando nós falamos de Hesed é caridade, é misericórdia, Tzedakah é ato de caridade e é ato de justiça. Então, na língua hebraica, esses dois termos, justiça e caridade, eles se unem em uma só palavra. Então, esse Evangelho Eterno, o Evangelho de Yoshua, a boa nova de Yoshua, ela é uma simbiose de justiça e de misericórdia. Não é o Evangelho do E+, não é do Evangelho do A+. Fala amor, caridade, A+. Não, é um Evangelho é um Evangelho simbiótico, é uma boa notícia de justiça, uma boa notícia de caridade. Nós devemos tomar muito cuidado. Primeiramente, nós devemos buscar a orientação do Espírito Santo para nos tirar dessa situação kafkaniana, dessa Babilônia, dessa ilogicidade desse mundo, que também não é só o Evangelho, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, os nossos afazeres. Parece que nós temos o sábado, nós estudamos durante o trimestre isso, a necessidade do sábado para nos tirar da bagunça, da confusão, das situações ilógicas que muitas vezes o ambiente de trabalho nos leva, o desgaste do dia a dia, a necessidade do Shabat, do cessar, a necessidade de sair, de ter intimidade com o Eterno, o único que pode nos retirar dessa Babilônia, dessa confusão. E o verdadeiro objetivo nosso, gente, acredito eu, que não é ficar como cá, buscar uma ascensão nessa estrutura ilógica, ou quebrar esse sistema. Sai dela, povo meu. Busque aqui, vamos buscar, assim como o apóstolo Paulo fala, colocar a lei, a Torá, na nossa mente, sentir o desconforto, como o mesmo desconforto que é da leitura kafkaniana, quando você entende a Torá, quando você introjeta ela causa um desconforto. Mas com o tempo, essa lei que ela foi colocada na sua mente, ela é escrita, ela é talhada pelo próprio Espírito, e ela entra em conflito com a lei da carne, mas ela é escrita pelo próprio Espírito. Aí se torna a lei do Espírito e encerra esse conflito. Neste momento, nós deixamos de ser este K que fica querendo aceitação da comunidade da confusão. Vamos que seja esse encerramento do trimestre, que seja esse nosso pedido, a nossa oração. E o Lúcio acabou de me dar o toque aqui. É com você, Marcos. Olá, amigos, estou de volta agora com a participação no quadro Na Ponta da Linha. Eu quero agradecer a você que participou comigo aqui nas últimas 2 semanas. Eu posso dizer que foi uma satisfação muito grande para mim, foi muito bom para o meu crescimento espiritual, né? E espero que tenha sido bom para você também. Estou falando isso porque provavelmente essa é a minha última participação aqui, já que na semana que vem o Alexandre já deve estar de volta. E nós gostamos muito das participações do Alexandre, né? São sempre muito inspiradoras e certamente o quadro ganha muito com a volta dele. Então eu quero agradecer a você que me suportou aí nessas últimas semanas e dizer que eu tenho maior satisfação em continuar ainda participando desse programa, né, desse canal aqui, trazendo o Alinhando as Doutrinas e também trazendo lá aquelas participações que eu faço no final e a oração final. Quero continuar aqui a participação na partir da terça-feira, né? O Ricardo ele traz até na segunda-feira,
E na terça-feira o autor começa a falar sobre a nossa responsabilidade, né? Visto que nós temos conhecimento a respeito das profecias para o futuro, né? A Bíblia ela nos chama para sermos atores participativos, né? Atores principais nas cenas finais da história dessa terra, né? O apóstolo Pedro ele diz que nós devemos apressar a vinda de Jesus com a nossa pregação, né? Não só aguardar, mas aguardar e apressar a vinda de Jesus. Então nós somos chamados para participar ativamente, especialmente quanto mais o tempo se aproxima, né? O autor ele também fala aqui sobre uma verdade presente, né? 2 Pedro no capítulo 1, verso 12. A verdade presente é uma verdade que ela só é relevante no tempo em que ela é pregada. Ela é verdade, sempre foi verdade em todos os momentos, mas ela é mais relevante no momento em que ela está sendo pregada. Por exemplo, não faria o menor sentido nós pregarmos hoje que Jesus Cristo viria para morrer pelos nossos pecados, porque ele já veio, já morreu pelos nossos pecados. Não faria também sentido nós pregarmos hoje que Babilônia vai invadir Jerusalém. Isso foi uma verdade presente nos dias de Jeremias, nos dias de Isaías, nos dias de Ezequiel, mas para nós hoje essa verdade ela perde relevância e nós temos verdades espirituais especiais para pregar no nosso tempo, no tempo presente. E essas verdades elas são destacadas em Apocalipse 14, do verso 6 ao 12. Quando os primeiros adventistas começaram a estudar esse texto, eles perceberam que esse texto era meio que o DNA da Igreja Adventista. A Igreja Adventista ela foi formada sobre a base desses textos aqui. E não que nós tenhamos escolhido esse texto para ser a nossa bandeira ou coisa desse tipo, não. Eles começaram a pregar a mensagem e de repente identificaram que eles estavam pregando essas 3 mensagens. Quais são as mensagens que são pregadas aqui? Primeiro ele anuncia o juízo de Deus, então nós anunciamos a chegada do juízo em 1844, com a entrada de Jesus Cristo no Santo dos Santos para executar o juízo, como sumo sacerdote. Nós pregamos também a adoração a Deus como Criador, ali diz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar, a fonte das águas. Isso é uma referência ao sábado. Se você for ao mandamento do sábado, diz que nós devemos guardar o sábado como memorial de que Deus é quem fez a fonte das águas, o mar, e todas as coisas, o céu, o mar e todas as coisas que foram criadas. E a Igreja Adventista também ela foi a primeira a rejeitar a ideia de que o mundo deveria ser evangelizado meio que loteado, Cada igreja, cada denominação ficaria responsável por uma região do mundo. A Igreja Adventista disse, não, o nosso território, o nosso objetivo missionário é o mundo. Aquilo que foi uma grande decepção para nós, pensamos que Jesus Cristo voltaria, a pregação, cremos que Jesus Cristo, como igreja, nós não estávamos lá, obviamente, mas como igreja nós cremos que Jesus Cristo voltaria em 1844 e entendemos que para que ele volte ainda é necessário que preguemos o Evangelho a todas as nações, povos e línguas. Então, aquilo que foi uma grande decepção no passado se transformou numa grande missão. Por isso, hoje, nós nos envolvemos no trabalho missionário, no trabalho de evangelizar o mundo. É importante destacar algumas coisas aqui em Apocalipse 14, de 6 a 12. Uma das coisas importantes é o fato de que o Evangelho é eterno. Ele diz aqui que nós temos um Evangelho eterno para pregar a todas as tribos, nações e línguas. Então nós cremos que o Evangelho é o mesmo desde Adão, nós cremos que o Evangelho é o mesmo em todas as épocas. Eu quero ler aqui um comentário de um autor não adventista, e ele fala a respeito desse texto. O comentário é de Albert Barnes. Ele diz o seguinte a respeito do eterno. Ele diz assim, ele destaca 3 pontos. Primeiro, o eterno é eterno porque suas grandes verdades sempre existiram e estão em conformidade com verdades eternas. Então, o fato de que essas verdades que nós pregamos, elas sempre existiram,
o evangelho é o mesmo que foi pregado a Adão, é o mesmo que foi pregado no deserto, é o mesmo que foi pregado pelos profetas e é o mesmo que nós pregamos ainda hoje, pregado também por Jesus e pelos apóstolos. Qual é a essência do evangelho? É quando o inocente morre no lugar do pecador. Quando Adão pecou, o cordeiro morreu no seu lugar, é a substituição, o inocente morrendo no lugar do pecador. No deserto, o santuário falava o tempo todo de um inocente morrendo no lugar de um pecador. Jesus Cristo diz que veio para morrer no lugar do pecador, para cumprir essa missão de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje nós anunciamos ainda, assim como os apóstolos, essa verdade que é uma verdade eterna. Ele destaca também o fato de que essa verdade é eterna porque permanecerá para sempre de maneira inalterada, não sendo possível as flutuações de opiniões de pessoas, opiniões humanas, né? Então o Evangelho ele tem essa essência de eterno porque ele não pode mudar de acordo com a época. Então a sociedade muda, as coisas mudam, mas o Evangelho ele permanece o mesmo. Então nós não podemos alterar o Evangelho, nós não podemos distorcer o Evangelho com base apenas em costumes de tempos ou épocas, né? Então o Evangelho ele é eterno porque ele é inalterado também. E o terceiro ponto, porque seus efeitos serão eternos. Então o Evangelho ele causa um efeito eterno na vida das pessoas por quem ele passa, né? Tanto os que rejeitam, né, que eles terão consequências eternas, a morte eterna, quanto aqueles que aceitam a pregação, eles também terão galardão eterno. Então, é sobre isso que ele está falando. E quando nós trazemos para o fato de que nós estamos falando sobre o descanso, né, ele destaca aqui Apocalipse 14:11, que diz que aqueles que receberam a marca da besta, que é o oposto do Evangelho, né, eles estarão sendo atormentados, ou seja, não terão descanso, que é o tema da nossa lição desse trimestre, de dia e de noite, né? Então, ele diz aqui, por mais que possa variar a interpretação do que isso realmente quer dizer, né? Algumas pessoas pensam que é um tormento eterno, outros dizem que tem consequências eternas, mas todos precisam concordar que eles não encontram descanso. O Apocalipse 14 ele aparece num contexto muito especial, porque o Apocalipse 13, né, ele fala sobre a besta. A besta ela começa a imitar a Trindade, né? Assim como Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo veio aqui, morreu, ressuscitou, pregou durante 3 anos e meio, né, e a sua ressurreição é um mistério que é pregado em todo o mundo, né? Então a mensagem chega a todo mundo, o mundo todo se maravilha com a mensagem de Jesus. Depois vem o Espírito Santo com o objetivo de apontar para Jesus. Assim também Satanás, né, o dragão, ele envia a primeira besta, ela morre e ressuscita, prega durante 3 anos e meio e ela passa a encantar o mundo com o fato de que ela morreu e ressuscitou, né? E depois vem uma segunda besta que aponta para ela, que exalta as obras, que ordena que todos adorem a primeira besta. Então a Trindade ela está sendo imitada, ela está sendo contrafeita, né? Está havendo uma contrafação da Trindade ali. Então Apocalipse 14 ele não chama mais a Deus pelo nome, mas sim pelas características, pela sua característica de Criador. E também destaca que o povo de Deus não é aquele que diz Senhor, Senhor, que diz que está seguindo Jesus, mas aqueles que temem a Jesus, que temem a Deus e que guardam os seus mandamentos, como nós vemos em Apocalipse 14:12. Então tem fé em Jesus e guarda o seu mandamento. É característica e não apenas denominação, né? Hoje o Evangelho tem sido utilizado para muitas circunstâncias, né? As pessoas pedem voto em nome do Evangelho, as pessoas ganham dinheiro em nome do Evangelho, as pessoas se valem do Evangelho de Cristo para muitas circunstâncias pessoais, enquanto que o verdadeiro povo de Deus é aquele que persevera adorando a Deus como seu único Salvador, como único Criador, né? Na parte de quarta-feira, o autor
ele fala aqui sobre o descanso em paz, né? Quando nós ouvimos essa expressão descanso em paz, nós imediatamente nos lembramos da morte. E de certa forma é sobre isso que ele está falando aqui, né? Ele fala sobre os grandes homens do passado, né? Ele cita ali Hebreus 11. Hebreus 11, eu quero lembrar que trata a respeito dos grandes heróis da fé, da galeria dos heróis da fé. E ele fala que essas pessoas morreram, né? Elas morreram sem descansar realmente, sem herdar as promessas de Deus, né? E ele diz: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros peregrinos sobre a terra, porque falaram desse modo, manifestaram estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então, ele está dizendo aqui que mesmo esses homens que descansaram, né, que morreram lá no passado, eles aguardam a promessa de Deus. E se você observar, né, aqui Jesus cita o texto de João capítulo 11, que fala da morte de Lázaro, né? Jesus Cristo falando que Lázaro apenas dormia, que Lázaro estava apenas dormindo, esperando que ele o despertasse, né? Se você observar o que significa na prática a morte ela significa que em determinado momento você vai fechar os seus olhos e vai ganhar um passaporte direto para o descanso eterno de Deus, direto para a vinda de Jesus. Então não importa se Jesus Cristo ainda vai demorar 1000 anos para voltar, nós vamos viver aqui mais alguns anos e nós vamos descansar se Jesus Cristo não voltar antes. E não importa quanto tempo vai passar depois, assim como Abraão, não importa para Abraão, não importa para os grandes homens do passado, né, Davi e outros homens do passado, esses homens eles ganharam uma passagem a jato para a vinda de Jesus. Então assim nós também aguardamos. Aqui no penúltimo parágrafo da lição de quarta-feira tem um texto do Espírito de Profecia que diz assim: para aquele que crê, a morte é de pouca importância. Cristo fala dela como possuindo pouco valor. Se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte, nunca provará a morte. João 8, 51 e 52. Para o cristão, a morte é apenas um sono, um período de silêncio e escuridão. A vida está escondida em Cristo, em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com ele em glória. Colossenses 3, verso 4. Então essa é a nossa esperança, a esperança que deve nos motivar, né? E ainda que nós ou alguns dos nossos queridos venham experimentar a morte, nós precisamos entender que a morte é apenas um recurso que Deus utiliza para nos guardar para o dia da ressurreição, para nos guardar para o dia em que ele voltará para nos buscar. Na parte de quinta-feira, o autor nos convida a ler Filipenses capítulo 4, verso 4 a 6, que é um convite do apóstolo Paulo para estarmos sempre alegres, né? Ele diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então é um convite que ele faz duplamente, né, para termos alegria no Senhor. Ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Esse é o destaque do apóstolo Paulo, né? E acho que esse é o grande segredo da vida cristã, né? Vivermos com a consciência de que perto está a volta do Senhor, né? Seja pela vinda de Jesus Cristo em glória nas nuvens do céu, né? Nós precisamos estar preparados para esse momento, ou para o momento da nossa morte, né? Que, como já dissemos, é um passaporte direto para o dia em que Jesus Cristo vai aparecer nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então a vida do cristão, por mais que estejamos envolvidos, né, nas coisas desse mundo, e por mais que seja difícil, né, descansar de todas as coisas, descansar das preocupações desse mundo, enquanto estamos vivendo aqui, né, nós temos contas para pagar, nós temos a família para cuidar, nós temos algum familiar adoecendo ou passando por alguma dificuldade, sempre algo nos atormenta. Mas a percepção de que Jesus Cristo está voltando, ela deve ser muito presente na nossa vida,
e deve ser muito presente para que possamos ter paz, né? Então, no fundo, se nós observarmos com carinho todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, pouca importância tem isso diante do grande evento que nós estamos aguardando, ou diante da nossa própria morte, né? Que o que vale, né, as grandes preocupações que nós temos, o grande dever que nós temos de cuidar de todos ao nosso redor, de pagarmos as nossas contas diante da morte, né? Se nós morrermos hoje ou amanhã ou em algum momento no futuro, tudo isso vai ser deixado para trás e as coisas vão se arranjar, né? Deus vai providenciar para que as coisas se arranjem e o mundo vai continuar também sem a nossa presença, né? A morte é algo muito presente na nossa vida, né? A morte é algo, principalmente nos momentos em que nós estamos vivendo agora, né? Quantos queridos que nós vemos morrendo. Então a morte tem sido cada dia mais presente e deve despertar na nossa consciência, né? E essa alegria para a qual ele nos chama, então, é a alegria da esperança que nós temos, né, de estar no Senhor. Alegre-se sempre no Senhor. Quando nós vemos lá as bem-aventuranças, né? Quando Jesus Cristo fala bem-aventurados são os que choram, né? Os mansos é que herdarão a terra. Parece que ele está falando de coisas antagônicas, de coisas que são diferentes daquilo que nós estamos acostumados, porque quem herda a terra são os bravos, né? Os que têm armas para lutar, e não os mansos, como Jesus Cristo diz. Mas Jesus Cristo termina dizendo, né? Bem-aventurados ou felizes são vós quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem. Né? Então nós somos felizes quando estamos no Senhor, independente das circunstâncias que estão ao nosso redor. Então estar preparado para a vinda de Jesus, estar preparado para a morte, estar preparado para as circunstâncias ruins dessa vida, é estar no Senhor, podermos olhar para as circunstâncias que estão ao nosso redor, mas sabendo que Deus ele jamais perdeu o controle da história desse mundo, que ele jamais perdeu o controle sobre as circunstâncias, né? Aqui, então, nós passamos para a parte de sexta-feira, né, que é aquela parte onde nós discutimos aqui as perguntas que estão no final. Hoje temos 4 perguntas, né? Eu quero agradecer muito a Sandra Bittar pelo comentário que ela deixou na lição passada. E assim, eu senti no seu comentário, Sandra, que você entendeu o que significa estudar a Bíblia, o que significa estudar a lição da Escola Sabatina. Quero agradecer muito, porque a Sandra sempre menciona, né, as minhas participações aqui pelo nome e também por saber, né, naquele comentário, Sandra, eu percebi que você entendeu o que eu tento transmitir quando eu falo aqui dessas perguntas, né? Que ela, para quem não leu o comentário da Sandra, né, ela disse que ela procura aplicar o estudo da lição da semana e também as suas leituras da Bíblia, né, aquilo que ela aprende de Deus nas circunstâncias comuns da vida, né, quando ela está tomando alguma decisão, quando ela está dialogando com alguém, né, ela procura fazer aplicações daquilo que ela aprendeu no dia a dia. E é isso, a Bíblia é o livro mais prático que existe. Quem toma a Bíblia como um livro teórico não entendeu ainda o que significa a Bíblia, né? Aqui na pergunta número 1 nós lemos assim: como você vê o grande conflito no mundo e em sua vida? Ele é real? É mais real do que muitos pensam, pois não creem, né, em um diabo literal. Né? Então as pessoas não creem que existe o mal literal, que o mal é a essência, que o mal são as nossas decisões, né? os nossos pensamentos. Entender o grande conflito é importante para compreender o estado do nosso mundo. É reconfortante saber que o conflito terminará. Tudo que nós, se nós tirarmos o grande conflito das doutrinas bíblicas, nós vamos ficar com um Deus descaracterizado, né? Nós vamos começar a pensar, poxa, se Deus é tão bom como dizem, por que existe o mal? Né? É o trilema, né, de Epicuro, né? Por que existe o mal se Deus é tão bom? Se Deus é tão poderoso assim que pode acabar com o mal, por que existe o mal por aí? Então o grande conflito ele está se desenrolando, tem um prazo de validade, né? Deus vai acabar com o grande conflito, mas hoje o grande conflito serve a um grande propósito. Qual é o propósito? De nós entendermos que o mal é mal.
Se Deus não permitisse que o mal se desenvolvesse, nós jamais entenderíamos o que significa o mal, como o primeiro casal e como os anjos no céu, quando foram tentados, né, eles não entendiam as consequências de viver afastado dos caminhos de Deus, das leis de Deus, né? As profecias podem ser uma distração se tentarmos ir além do que está revelado. Muitas vezes os cristãos fizeram previsões sobre eventos que acabaram não ocorrendo, né? Ou acreditaram em previsões que não se cumpriram. Como nos protegemos dessa armadilha, né? Nos dias de Jesus aconteceu isso, né? Quando ele veio, as pessoas estavam aguardando um Messias que não era o Messias verdadeiro, né? As pessoas, o diabo ele trabalha de maneira sutil para que as pessoas deixem de acreditar nas verdades bíblicas para acreditar nas suas próprias tradições. Por exemplo, nos dias de Jesus as pessoas acreditavam que aquele que estava sofrendo porque era amaldiçoado por Deus. Enquanto que a Bíblia previa que o Messias enviado por Deus ele seria sofredor, né? Isaías 53, né? Ele vai levar sobre ele as nossas dores, ele vai ser humilhado, vai passar por enfermidades, né? Vai ser enfermado, como diz ali o texto, pelas nossas transgressões. Então Satanás ele estava preparando as pessoas para rejeitarem a Jesus. Quando eles vissem o Messias sofredor, esse Messias seria rejeitado. Isso pode acontecer conosco também, né? Nós podemos criar o nosso próprio evangelho, criar as nossas próprias profecias baseadas apenas em interpretações que não passam de circunstâncias da nossa própria cabeça, né? Número 3, os adoradores da besta não terão descanso. Apocalipse 14, 9 a 11. O que isso significa? Então, o descanso em Cristo não pode ser desfrutado por aqueles que estão afastados de Cristo. Então, nós vemos um mundo hoje que está doente porque as pessoas querem produzir com seus próprios braços, querem ganhar o mundo com seus próprios braços, querem fazer tudo com seus próprios braços, enquanto que Deus ele está nos chamando para descansar nele. Ele está dizendo: filho, descanse em mim e eu vou providenciar tudo que você precisa. A você não faltará absolutamente nada. Mas só que as pessoas querem muito mais do que não faltar nada, né? Não faltar nada não significa ter muito, significa que você não vai ter falta de nada. Mas as pessoas querem acumular, querem ter mais, querem ter segurança nas coisas e não naquele que provê as coisas que nós necessitamos, né? Pergunta número 4. Temos alguma função em relação ao tempo do retorno de Cristo? Seja qual for nossa opinião sobre esse assunto, porque ainda é muito importante que participemos ativamente na pregação da mensagem do retorno de Cristo ao mundo. Mateus capítulo 24, verso 14, né? E esse evangelho será pregado por todo mundo para testemunha a todas as nações, então finalmente virá o fim. Então a vinda de Jesus, o fim do mal, ele não está amarrado às circunstâncias, né? Nós sempre falamos, teve um grande terremoto, nós falamos, Jesus está voltando. Aí tem um assassinato, tem um filho que matou os próprios pais, a gente diz, Jesus está voltando. Não, o nosso olhar deve se voltar para os bons, porque é na mão daqueles que pregam o evangelho, daqueles que anunciam a vinda de Jesus, que Jesus deixou a chave final. Ele diz: a maldade se multiplicará, mas isso não será o fim. Os terremotos acontecerão, mas isso não será o fim. O fim acontece quando nós nos levantamos para pregar o evangelho. Existe hoje uma necessidade de clamarmos profundamente pelo Espírito Santo para que possamos ser capacitados para a pregação do evangelho até o final dos tempos. Que Deus nos abençoe e que possamos ser capacitados para essa grande obra que o Senhor nos dá. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que nós tivemos de terminar um trimestre na Tua presença. Mais uma vez nós te agradecemos pelos grandes ensinos que o Senhor nos deu aqui durante esse trimestre e te pedimos que o Senhor continue nos capacitando, nos enchendo do Teu Santo Espírito para que possamos anunciar a breve vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando finalmente encontraremos o descanso definitivo e o descanso pleno na Tua presença. Te pedimos isso sem mérito algum, mas te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da lição, agora com o livro de Deuteronômio, se assim Deus nos permitir. Um abraço e até lá. Bom, pessoal, encerramos aqui. Obrigado, Marcos, por ter encerrado aí com uma oração. E encerramos aqui mais essa série, né? Um Descanso em Cristo. Que vocês possam ter aprendido bastante com essa série, como cada um aí comentou. E nos vemos, pessoal, na próxima série, na próxima lição. Entre Linhas não para. Esperamos também que o Alexandre esteja de volta aqui, já que tenha cumprido todas as suas atividades, desafogado um pouco. E nós vamos estudar na próxima lição, uma lição será temática sobre o livro de Deuteronômio. O título da lição é A Verdade Presente em Deuteronômio. Vai ser o tema da lição sobre a verdade presente. E nós vamos estudar na primeira lição o título A Introdução ou uma Introdução de Deuteronômio. Então, pessoal, espero que vocês continuem firmes e fortes, querendo estudar aí. Teremos aí as surpresas das entrelinhas e tudo mais para vocês. Continue conosco sempre. Compartilha, se inscreva, comente, dê seu sininho, dê seu like. Isso é muito importante, pessoal. Fiquem com Deus. Se cuidem, por favor, né? Continue se cuidando. E nos vemos então na próxima série sobre o livro de Deuteronômio. Tchau, tchau. Até lá.